Lucas capítulo 22, do versículo de número 54, que diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Podeis sentar, meus irmãos? Nós vamos nesta noite refletir um pouquinho neste texto bíblico sobre o tema o canto do galo. Meus queridos irmãos, Deus, quando nos fez, Ele nos fez de uma forma tão especial que algumas coisas em nossas vidas ficam uma marca que muitas vezes ela não desaparece com o tempo. E quando a gente cresce, ainda essas marcas, essas lembranças, elas permanecem, nos acompanham. Muitas vezes um cheiro de uma comida nos arremete ao tempo de criança, né? Cheiro de um pão assado te arremete o tempo da casinha lá no sítio. Ou então até mesmo um acontecimento em algum lugar. Quando você passa por aquele lugar, você volta a lembrar do acontecimento. Há alguma coisa em nossa mente que ela, com o passar do tempo, a sua repetição, ela grava aquele acontecimento e ela vai reproduzindo com o tempo. Isso acontece com seres humanos, como também acontece com animais. Tem alguns animais que só do fato de bater no coxo, ele já se aproxima, porque ele está acostumado que ao bater no coxo é a hora do almoço, é a hora da refeição. E muitas vezes, até não tendo o que comer, se você bater no coxo, ele já aparece ali, porque ele pensa que é a hora do almoço. Os seres humanos também grava no seu subconsciente alguns sons. Quantas vezes você ouve uma música e aquela música te arremete lá no passado distante, né? Quantas vezes você come uma comida, e assim por diante. Nós somos assim. Há coisas que aconteceu conosco na nossa
no nosso tempo de infante, que vai acompanhando-nos. São coisas que nos marcou. E quando a gente comete um erro, a gente também fica marcado pelas coisas que arrodeou aquele erro. Você pode imaginar o que significava para Pedro quando ele ouvia um galo cantar? Ele disse para Jesus, no capítulo 13 de João: Senhor, ainda que todos te negarem, eu não te negarei. E Jesus disse a Pedro: na verdade eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás que me conhece. Isso aconteceu de fato. Pedro disse: não, se for necessário eu vou até a morte contigo. Então há coisas que nos marcam para sempre. Pedro, eu acredito que ficou marcado quando ele ouvia o galo cantar. Jesus havia dado a ele uma advertência e disse: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você me nega. E quando você concluir a negação, o galo vai cantar. Jesus estava dizendo a hora, o momento e o acontecimento. A hora. O galo só canta atrasado quando é horário de verão. O galo sempre canta na madrugada. Já disse alguém que galo que canta na madrugada é jantado no almoço. O momento de negação. E o acontecimento foi o acontecimento mais triste que aconteceu na vida de Pedro. E Pedro negou Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes. Lucas disse aqui que no meio daqueles que o interrogou e dizendo que ele fazia parte do grupo, tinha até uma mulher. E ele disse: estou sabendo de nada. Mateus disse que Pedro começou na 3ª interrogação, Pedro começou até a renegar e a esconjurar a Jesus. Então não foi uma negação por negação, foi uma negação intencional. Uma negação que ele já havia até sido avisado que o faria. Lucas é o que registra que Jesus, então, quando escuta o galo cantar, ele olha para Pedro, e dá aquele olhar de raio-x de Jesus em Pedro. Sabe aquele olhar que vai lá no âmago da alma? E a Bíblia disse que Pedro então cai em si, em um arrependimento profundo. Daí por diante, todas as vezes que Pedro ouviu um galo cantar, qual era a recordação que Pedro tinha? Qual era esta recordação? Porque quando a gente comete alguma coisa terrível, e que ficamos marcados no subconsciente, ou um lugar, ou um cheiro, ou um sabor, todas as vezes que a gente passa por este momento novamente, nós somos arremetidos a um acontecimento, unido àquele cheiro, àquele sabor, àquele momento. O que estava entranhado
no interior de Pedro, no relacionado a Jesus, era o bendito galo. Quando o galo cantava, ele se lembrava do que ele havia feito. Quando passamos por momentos adversos na vida cristã, no relacionado a Deus, quando cometemos um pecado ou entramos de cabeça em uma situação que não deveria ter entrado, somos marcados. Este pessoal que desfez o seu relacionamento, um matrimônio, sempre tem alguma música, alguma coisa que marcou o início daquele matrimônio. E todas as vezes que ele ouve aquela música, arremete nos dias da felicidade. É por isso que é comum você ver o pessoal no bar do seu Manuel com uma cajibrina e pedindo: toca aquela. Aí toca aquela, ele começa a chorar pela morena que foi embora, pela loira que me deixou, e cachaça para dentro. Aquilo marcou ele. Pedro também tinha o seu momento de recordação triste, que era quando o galo cantava. Quem sabe você e eu estamos marcados por algum acontecimento negativo, e todas as vezes que nós passamos por um lugar, ou sentimos certo aroma, ou degustamos alguma coisa, nos arremete para aquele momento. Você sabe, eu me lembro, agora eu vou puxar minha lembrança, lá pelos anos 68, não faz muito tempo, nós morávamos numa casa de barro, na cidade de Três Lagoas, e quando dava chuva, aquele cheiro de barro, quem é da minha época sabe do que eu estou falando, entrava para dentro das narinas, e o tempo passou, e muitas vezes eu estava em lugares que sentia o cheiro do barro sendo molhado pela chuva, e sobe aquele cheiro, e eu me lembrava do meu tempo de menino, de criança, bem pequenininho, quando a casa era de chão batido, e a gente não podia sequer ter um brinquedo novo. Eu me lembro do primeiro brinquedo que eu tive, foi um fusquinha azul de plástico. Meu pai comprou para mim um fusquinha daquele, e comprou para minha irmã uma boneca. Lembra daquelas bonecas que não podia lavar? Não era prova d'água. Lavava a boneca, já despegava o decalzinho que tinha no olho, o olhinho caía. O meu fusquinha azul, eu abri portinha nele, e a única coisa que eu me lembro desse fusquinha foi uma baita surra que eu ganhei. Quando meu pai chegou e viu o fusquinha com as portas abertas, quem entrou na diferença fui eu. Então são recordos de criança, e quando chove e vem aquele cheiro de barro, e graças a Deus que falta pouco para chover, né? Nós estamos procurando o Elias que proibiram chover esses dias, mas falta pouco, vai chover. Quando vem aquela chuva com aquele cheiro, eu me lembro, eu sinto até as lapadas, ficou marcado. O Pedro nosso aqui, ele lembra quando o galo canta do que ele fez. Quando o galo canta, você e eu lembramos da coisa boa ou da coisa não tão boa que fizemos. E o que fazer? Matar o galo? Matar o galo não resolve. Deixe o galo viver, porque este momento da vida é o despertar de uma consciência. Se passarmos pela vida sem que sejamos tocados,
sem que sejamos despertados pelas coisas erradas que fizermos, nós nos tornaremos translocados no trajeto. Mas estes momentos nos faz refletir, estes momentos faz a gente pensar. Eu creio que quando o galo dizia cucurucucu, Pedro então já pensava: o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? E se você é pecador, e eu acredito que nesta noite aqui, o único que não é pecador é os bancos, deve ter algum momento na sua vida que você fez alguma coisa errada. Eu não estou aqui para descobrir o teu pecado, o teu erro. E você e eu viemos lutando com isso há tanto tempo, essa lembrança triste, sofrida do nosso coração. E quem sabe esta ferida está aberta, hoje ainda. Pessoas que foram enganadas, pessoas que foram infiéis, outras que foram traídas, outras que foram abandonadas, e que vem arrastando esse canto do galo por toda a vida, por toda a trajetória. Jesus não mata o galo. Jesus, ele sara uma consciência ferida, que parece não haver escapatória, ainda quando o galo canta. E eu estava buscando nesse texto esta semana, e eu descobri uma coisa interessante. Olha que eu já li esse texto aqui, por baixo umas 100 vezes. E de repente eu me surpreendi com aquilo que o Espírito de Deus falou ao meu coração nesse texto. João capítulo de número 21, versículo de número 4. Quando eu li este versículo, a minha mente se abriu para entender esse cantar do galo. A Bíblia disse: mas ao amanhecer, ao clarear do dia, algumas traduções dizem ao romper do dia, ao iniciar a madrugada. Olha o que diz o versículo 4: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Vamos por parte. Pedro negou Jesus na madrugada. Após a ressurreição, Jesus vem ter com Pedro e os discípulos na madrugada. Os discípulos estão pescando, trabalharam a noite toda e não pegaram nada, mas a madrugada chegou, e tem uns galos que eles são mais adiantados do que os outros, e se for mineiro é um galo adiantado mesmo. E o galo cantou. Pedro estava no barco com os discípulos e escutou o cantar do galo. O que você acha que Pedro pensou quando ele escutou o cantar do galo, quando eles estavam pescando com o barco vazio depois de uma noite de trabalho?
aquele cantar do galo acompanhava Pedro. Porém, aquela madrugada, não era o cantar do galo que iria trazer somente recordações tristes para Pedro. Jesus queria marcar Pedro. Pedro já estava marcado por uma recordação triste de o haver negado, mas Jesus queria marcar Pedro com uma recordação positiva, mudada, transformada. E assim como Pedro negou Jesus na madrugada, foi na madrugada que Jesus apareceu na praia para restaurar a Pedro. Jesus afronta Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes, e por 3 vezes Jesus o afrontou. 3 vezes as pessoas perguntou: você é dele, você conhece, você faz parte? Ele disse: não sei, não vi, não conheço. Quando Jesus encontra com Pedro na praia, naquela madrugada, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que é que Jesus está querendo dizer? O galo está cantando, Pedro, e Pedro aqui está lembrando: eu neguei, e ele está me perguntando se eu amo. Eu disse que não o conhecia, e ele agora, no cantar do galo, no clarear do dia, ele está me perguntando se eu amo. Era necessário um afrontamento como este, porque para que saia uma tristeza de dentro do coração de Pedro, se faz necessário voltar lá atrás e pensar o errado que fez. O galo está cantando e Jesus está perguntando: tu me amas? O galo está cantando e Jesus está perguntando: tu me amas? No dia que Jesus foi preso, o galo, antes de cantar, Pedro estava dizendo: não conheço, não sei quem é, não faço parte. O galo cantou e marcou Pedro, mas agora o galo canta e Jesus pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Por 3 vezes. O que é que Jesus está tratando Pedro? E é assim que ele faz, ele trata a gente. Ele não desiste da gente, não importando o que você ou eu fizemos. Quem sabe aí andamos arrastado com este galo, queremos até tampar o bico do galo, ou cortar o pescoço do galo. Mas vai haver um dia que você vai lembrar que o galo cantou não quando você errou, o galo cantou quando Jesus perguntou: se tu me amas? Tu me amas? Agora então já está mudando. Quando o galo cantou, Pedro estava negando, mas agora quando o galo cantou, Pedro está sendo afrontado. E a pergunta é: tu me amas, Pedro? E não é uma pergunta simples, é aquela pergunta de olhar nos olhos, com aqueles olhares da eternidade, que faz com que Pedro trema. E eu creio que cada vez que Jesus perguntava, tinha um galo que gritava: cucurú. Ah, mas Pedro está ali olhando. E Jesus está dando a oportunidade para ele mudar o canto do galo, não matar o galo, mudar o canto. Antes, quando Pedro escutava, era um galo de recordações tristes, de sofrimento e de negação. Mas agora, ele escuta o galo cantar e ele lembra: é o galo da confrontação que está cantando. É a pergunta que Jesus está fazendo a você e a mim, que estamos aqui, e aqueles que nos acompanham. Quando o galo cantar, você vai lembrar Jesus te perguntando: tu me amas? Tu erraste, mas tu me ama. Tu me negaste, mas tu me ama. Tu me abandonaste, mas tu me ama. É a pergunta nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas também não é somente a pergunta da confrontação. Mas o cantar do galo aqui não é o cantar da negação, nem somente o cantar da confrontação.
mas também é o cantar da comissão. Quando o primeiro galo cantou, Pedro disse: estou desqualificado. Quando o segundo galo cantou na vida de Pedro, Pedro estava sendo afrontado. E no terceiro canto do galo, Pedro está sendo agora comissionado. Quando Pedro disse: Senhor, eu te amo, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Entendeu, meu irmão? Jesus não desistiu de Pedro, ainda que o negou. E todas as vezes depois daquela entrevista, interessante que a comissão também foi tripla. A primeira: apacenta os meus cordeiros. A segunda: apacenta os meus cordeiros. A terceira: apacenta as minhas ovelhas. A negação foi 3 vezes. A confrontação foi 3 vezes. E a comissão foi 3 vezes. Agora, qual era o canto que Pedro apreciava quando o galo cantava de madrugada? A da negação ele havia esquecido. Podia ser que o galo da negação cantasse, mas ele já não lembrava com dor. Ele trocou o canto, é um galo que está cantando, e Pedro está lembrando na praia, ele, o Nazareno, caminhando, e chegando até ele dizendo: tu me amas, Pedro. Quando o galo cantava, Pedro lembrava quando Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. É isso que Jesus quer fazer com a tua e com a minha vida. Quer mudar o canto do galo, mudar esse CD aí, parar que esse galo pare de cantar o seu canto de derrota, o seu canto de fracasso, o seu canto de decepção. O Deus de Jacó e o Jesus de Nazaré quer que você hoje comece a ouvir o canto do galo, mas o canto da confrontação, dizendo: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. E sabe, quando o galo cantava, Pedro tinha 3 recordações. A recordação da queda, a recordação da restauração e a recordação da comissão. Quando Jesus disse: apacenta minhas ovelhas, Pedro disse: eu sei, ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de nenhum de nós. Mas ele quer trocar o canto do galo. Ele quer trocar esta recordação triste que você tem tido quando passa por algum momento da vida, por uma recordação positiva. Deus tem uma forma de tratar com a gente que só Ele sabe. A Bíblia disse que um pé de vento deu contra a casa onde estavam os filhos de Jó, e a casa caiu sobre eles. E os seus 10 filhos morreram ali. O que você acha que Jó lembrava quando o vento soprava? Quando o vento soprava, Jó lembrava dos seus 10 filhos. Quando o vento soprava, Jó lembrava dos 10 caixões. Jó estava marcado pelo vento, mas o vento da morte, o vento da tristeza, o vento do sofrimento, o vento da angústia. Mas sabe, no capítulo de número 39, Deus se apresenta para Jó no vento. Deus vem curar Jó. Aquilo que te feriu será o teu remédio de amanhã. Aquilo que te causou tristeza hoje, Deus abre uma porta para restaurar, para tocar, para libertar. E Deus fala com Jó através do redemoinho, para que Jó, quando visse o vento, não lembrasse mais da morte, mas lembrasse da voz do Onipotente.
E Jó, já não podendo mais se conter, ele chega no final dizendo: de ouvido eu havia te ouvido, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Sei que tudo podes, e nenhum dos teus projetos pode ser frustrado. Uma vez falei, mas eu voltarei a falar. Este é o teu Deus. Aquilo que te faz sofrer hoje, Deus vai mudar. Vai mudar o canto do galo, vai mudar o soprar do vento. É assim que ele fez com Pedro. Pedro, quando ouvia o cantar do galo, ele sabia que um dia tinha negado. Pedro, quando ouvia o cantar do galo, ele sabia que um dia ele foi confrontado. E na confrontação, ele recebeu uma nova oportunidade. Pedro, quando ouvia o cantar do galo, meus irmãos, ele lembrava da sua comissão. Pedro negou Jesus na madrugada, Jesus restaurou Pedro na madrugada. Pedro se desqualificou na madrugada, Jesus o qualificou novamente na madrugada. O galo que lembrava Pedro das suas derrotas, mudou agora o cantar. O galo que cantou naquela madrugada, lembrava de Pedro, o Pedro restaurado, o Pedro pedra, o Pedro pregador, o Pedro que ora. E Pedro neste poder saiu, e a Bíblia diz que cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento veemente, e encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falava. Estavam em Jerusalém naqueles dias judeus e prosélitos de todas as partes, e ouvindo aquela voz, todos correram para ver o que estava acontecendo. Abriu-se a porta, e Pedro abriu a boca e disse: varões judeus, estes homens não estão embriagados? Este Pedro que chegou na casa de Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Este Pedro que chegou na casa de Dorcas e ela estava morta, e lá num quartinho em cima, e ele orou por ela e ela ressuscitou. Este Pedro que na casa de Cornélio, antes de começar o corpo do seu sermão, o Espírito Santo caiu, e o segundo Pentecoste aconteceu. O primeiro foi o Pentecoste judeu, o segundo Pentecoste gentil. Toda a família de Cornélio se converteu. Este mesmo Pedro que chegou em Roma pregando, anunciando o Evangelho, este mesmo Pedro que na hora da morte, que todos chegaram para crucificá-lo, ele disse: eu não posso morrer como morreu o meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Colocaram ele de cabeça para baixo, ele morreu de cabeça para baixo, mas entrou nos céus de cabeça erguida, restaurado, abençoado, perdoado por aquele que um dia estendeu a mão em favor dele. Quem sabe as suas lembranças têm sido só de tristezas e tormentos. Quem sabe o seu cantar do galo seja somente das coisas erradas que você praticou. Mas Jesus, como diz aqui o versículo 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Ao despertar do dia, Jesus veio aonde eles estavam. Ele tinha um encontro com Pedro, e ele tem um encontro com você. Não importando aquilo que você fez, não importando quantas vezes esse bendito galo tem cantado, e que você tem fugido, e tem se escondido, ou escondido debaixo de uma capa de religiosidade, ou escondido entre roupas e compras. Mas Deus nos conhece, Ele sabe o que fizemos, Ele sabe o que fizemos no verão passado. Ele sabe tudo de cada um de nós, e Ele está na praia, e Ele está na praia, e Ele está na igreja, e Ele veio para mudar essas recordações negativas. E essas recordações, quando o galo cantava, Pedro pensava:
estou desqualificado. Não há mais o que fazer, neguei ele, neguei o homem, não tem mais o que fazer. Quando passa algum acontecimento desse na sua vida, quem sabe você pensa, ixi, o corona está matando, se matar eu não vou para o céu, com tantos pecados que eu cometi, está acobertados. Jesus está na praia, Jesus está na praia, e Ele veio mudar esta situação difícil e triste, que já perdura por muito tempo na sua vida. E sem contar que Satanás aproveita qualquer brecha que dá. E ele disse, não adianta você cantar no círculo de oração, eu conheço o seu passado. Não adianta você ir para a igreja, eu conheço o seu passado. Não adianta você fazer isso, porque eu também conheço, eu sei quem é você. Mas esta é uma boa noite, Jesus está na praia. E Ele vem para restaurar, Ele vem para restaurar. Não me importa o que você fez, não importa quantos erros você cometeu, não importa quantas vezes você errou, quantas vezes que esse bendito galo cantou, o que importa é que Jesus está na praia. E se Ele está na praia, haverá restauração, haverá bênção, haverá transformação. Quem vai mudar o canto é o galo, porque Deus vai mudar a sua vida, para você lembrar o que Ele fez por você. Fique em pé, por favor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você nesta noite feche os seus olhos, curve a sua cabeça. É noite de restauração, é noite de transformação, é noite de comissão. Quem sabe o inimigo diz que você está desqualificado para os céus, mas Jesus está na praia para te qualificar novamente, para mudar novamente esse canto que tem causado tristeza. Você vai lembrar desse canto, mas com alegria, com gozo, com felicidade. Você vai lembrar daquilo que Jesus fez por você, Ele morreu na cruz do Calvário, e Ele vem ao teu encalço. Ele quer você de volta, Ele quer você junto a Ele. É a graça, simplesmente a graça estendida a você, estendida a mim. Ninguém tem o direito de apontar o dedo, porque Jesus foi que abriu os braços, foi Ele o crucificado, e é Ele quem restaura, é Ele quem transforma, é Ele que dá uma nova oportunidade, é Ele que muda o canto da sua vida. O teu cântico será agora cânticos de alegria, cânticos de glória, cânticos de louvor e de exaltação. Não será mais cântico de tristezas. Oh, aleluia. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, no nome de Jesus, o teu Filho, estamos diante da tua presença nesta noite. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu grande e infinito amor. Somos conscientes que se não fosse pela tua graça, não teríamos condições alguma de estarmos aqui nesta noite. Mas a tua graça nos alcançou, ainda com todas as marcas, com todos os erros, com todas as formas, Senhor, contrária à tua vontade. Quantas vezes levantamos e caímos, levantamos e caímos, levantamos e caímos. Quantas vezes o galo cantou, o galo cantou, o galo cantou, o galo cantou. Havia aquela tristeza, aquela angústia, mas hoje, Senhor, entendo pela tua palavra que enquanto haver a oportunidade, tu vem buscar o Pedro, tu vem buscar a Maria, tu vem buscar o João, o Antônio, porque tu és o Deus das oportunidades. E eu te louvo nesta noite. Estenda agora as tuas mãos aqui, ó Deus, sobre a vida do teu filho, da tua filha, e tudo aquilo que no passado marcou, seja agora, Senhor, eliminado todo o mal, e uma nova história começa, uma nova música começa a cantar no coração deste homem, a cantar no coração desta mulher, no nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Xarabacama Namachori Andarai.
Glórias a Ti. Glórias a Ti. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome. Oh, minha alma te louva. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Dá lugar, meu irmão. Dá lugar ao Espírito Santo. Te adoramos, Senhor. Quanto você adora, Ele começa a sarar as feridas. Ele começa a saturar estas feridas. Ele começa a colocar e aplicar o bálsamo de Gileade. Não importa se alguém falou que você não vai chegar, que você não pode, que você não tem. Olha para Jesus nesta noite. Andai, shurimi kamanamassuri andarai. E recebe dele nova força, nova comissão, recebe dele um novo impulso. Ele está na praia e ele vem para te buscar, para falar contigo e dizer: eu não desisti de você, ainda que você desistiu de mim, eu não desisti de você, ainda que você me negou, eu não te neguei, ainda que você não olhou mais para mim, eu tenho olhado para você e tenho vindo atrás de ti nesta noite para mudar este canto do galo. Oh, glória a Deus.